Demorou muito mais do que nós gostaríamos, porque afinal foi só a penúltima equipe a ser apresentada nessa temporada 2026, mas finalmente chegou a nossa vez de conhecer a moto com que o Diogo Moreira vai estrear na MotoGP em 2026. Nesse domingo, a LCR finalmente mostrou para todo mundo as motos, não só do Diogo, mas também do Johan Zarco, para essa nova temporada aí que tá batendo na porta, né? Já nessa semana a gente vai ter testes oficiais, né? A primeira bateria de testes da pré-temporada. Na semana passada a gente já teve o shakedown, mas o shakedown não é considerado um teste oficial, né? O shakedown ele é organizado pelas equipes, nem todo mundo pode participar. É um teste que está direcionado aí para os pilotos de testes, novatos podem participar. E aí tem uma exceção para quem está ali no grupo D de concessões, né, que no caso é só a Yamaha, para poder participar com os titulares, mas não é uma atividade considerada oficial. Teste oficial mesmo, considerado como pré-temporada, é só o que vai acontecer agora na Malásia entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Então, chegou a vez da LCR, na segunda-feira vai ser a vez da Honda, e aí a gente fecha de vez essa temporada de apresentações, mas a LCR manteve aquela tradição de sempre, né, com 2 eventos separados por conta dos patrocinadores diferentes de cada lado da garagem. No campo do Johan Zarco, o patrocinador segue o mesmo, é a Castrol, então as motos da moto, as cores da moto também permanecem as mesmas, né? A moto é em sua maior parte branca, e aí tem ali um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, só que o que acontece é que nesse ano chegou um patrocinador novo, que é um cassino malaio ali, e aí por conta do logo, que é um logo preto, acabou que mudou bastante o uniforme e também mudou ali o desenho da moto. Eu, particularmente, gostava mais do layout do ano anterior, mas não é que tenha ficado feio, só que o do ano anterior era, pelo menos pra mim, era mais bonito. Do lado do Diogo, aí o cenário muda completamente, porque trocou de patrocinador, trocou tudo. Do lado que ficava o Sonki Chantra, o apoio anterior era da Idemitsu, só que esse apoio da Idemitsu estava muito ligado à questão de apoio a um piloto asiático. Normalmente era um piloto japonês, mas na falta de um, eles abriram para ser para um piloto asiático, né? Porque na falta de um. Porque a Honda passou anos apoiando a Ayogura, contava, né, com subir com o Ayogura para a MotoGP, mas aí o Ayogura pegou todo mundo de surpresa quando ele decidiu fechar com a Trackhouse e a Honda simplesmente não tinha quem colocar nessa posição. Então a Idemitsu aceitou que fosse colocado o Chantra, né, abriu para ser um piloto asiático, veio um tailandês, não deu certo. E aí a Honda entendeu que, peraí, não tá funcionando, vamos propor outra pessoa. Foram atrás do Diogo, mas aí a Idemitsu não quis ampliar um pouco mais o leque, né, para aceitar um sul-americano, um brasileiro, e aí decidiu pular fora do barco. Então veio a Pro Honda, que é uma marca de lubrificantes da própria Honda. Então eu acho que mostra muito o peso, né, ou talvez a importância que a própria Honda tá dando para esse acordo com o Diogo. A gente sabe que é um acordo de 3 anos, que a Honda batalhou para contar com ele, né, porque teve que disputar ali com as outras fábricas, especialmente com a Yamaha, e aí agora tá botando uma marca própria dela também para financiar esse esforço da equipe. Mas aí se você olhar na parte de baixo da moto tem o Pro Honda e na parte de cima tem um Honda grandão que é a nossa, entre muitas aspas, né? Nossa Honda, que é a Honda da Amazônia, a Honda brasileira. E é por isso que tá escrito lá Asas da Liberdade, que é o logo, né, o slogan da Honda daqui. E aí a explicação que eles dão é que é para deixar um sinal claro de que, assim, todos os brasileiros estão acelerando junto com o Diogo. Então tem esse toquinho nacional ali que ficou legal. Aparece dos dois lados, né? Dependendo do lado da moto que você olha, parece que eles erraram a língua, porque nas fotos especialmente, o E do Liberdade fica cortado, mas ele tá por baixo ali do uma asa, então é uma questão de posicionamento. Quando você olha a moto do outro lado, você percebe que tá tudo inteiro ali, então é a questão do jeito que a foto foi tirada e a posição onde tá a letra. Mas tá tudo ali, tá tudo certinho. O que a gente tem de expectativa para essa temporada? A gente viu uma Honda que cresceu demais no ano passado. Foi uma Honda que conseguiu evoluir, que conseguiu desenvolver a RC 213V a ponto de sair do grupo D de concessões. Hoje ela faz parte do grupo C, tá ali junto com KTM e com a Aprilia. Então a expectativa é por uma Honda que avance ainda mais. É claro que o Zarco tem uma expectativa diferente em cima dele, porque é um dos pilotos mais experientes do grid, é um piloto que venceu no ano passado, é um piloto que é reconhecido, né, por essa capacidade dele e que certamente tem o conhecimento dele valorizado dentro da equipe. Por que eu tô dizendo isso?
O contrato do Zarco foi renovado para 2 anos, então foi renovado para 26 e 27. Só que o próprio chefe da equipe Honda, né, o Alberto Puig, que é o cara que meio que comanda essas coisas, ele deixou muito claro que ele não se envolveu nisso, que não foi uma decisão dele renovar o contrato, que foi uma decisão da HRC. Então eles simplesmente pularam Puig e a HRC resolveu que não, vamos renovar o Zarco por 2 anos e tá renovado. Então é um peso também que eles dão pro francês, né, uma valorização que eles estão dando para ele, uma confiança de que assim, esse cara é importante pra gente, a gente quer manter ele aqui. E nos últimos anos, o Zarco foi esse cara, né, o melhor colocado entre os pilotos Honda na classificação. No ano passado a gente até teve um desempenho mais vistoso, especialmente na parte final da temporada, tanto do Mir quanto do Marini, mas eles não conseguiram na conta final passar o Zarco. A vitória acabou tendo um peso muito maior, né, na pontuação, ainda que o Zarco não tenha conseguido acompanhar esse crescimento no final, né? O Zarco tem esse contrato com a Honda, mas ele não recebeu as atualizações que vieram para a moto no mesmo ritmo da equipe de fábrica. Ele depois admitiu que isso foi uma coisa que machucou, né, que acabou prejudicando, e aí quando essas atualizações chegaram para ele também não ficou confortável com a moto, então ele acabou não usando, demorou um pouco para as coisas engrenarem ali para ele, então teve um efeito, né, na maneira como esse desenvolvimento foi acontecendo para ele na performance, e ele não conseguiu acompanhar o ritmo dos outros dois, de tirar proveito mesmo desse crescimento da Honda. Então, ficou ali como o melhor colocado, mas tirando a vitória, que foi uma coisa assim incrível, até pelo contexto, né, a imagem dos pais dele, acho que é uma coisa que ficou na memória de todo mundo, ter vencido em casa e todo aquele cenário, mas no restante do ano ele não conseguiu chamar tanto atenção quanto os outros dois num momento de crescimento da Honda. Mesmo assim, balanço super positivo, a LCR de novo, né, sendo a única equipe que vence com a Honda depois do Marc Marques, porque ela venceu com o Alex Rins, né, na curta passagem que ele teve pela equipe, e aí venceu de novo com o Johan Zarco. Do lado do Diogo, é um novato, a gente tem que ter essa consciência, né, tem que ir com calma, é passinho a passinho, é ir devagar, é ir se desenvolvendo, é ir pegando a mão da moto, por mais que a gente esteja super feliz, super contente, super animado, especialmente com a conquista do título no ano passado, com o que a gente já viu que ele é capaz de fazer, é um ano de estreia, é um ano de aprendizado, e não é uma categoria fácil. É uma categoria que tem muita gente competitiva, é uma categoria onde tem muita moto boa, então não vai ser uma vida fácil, não vai ser um campeonato fácil. Mas o Diogo é muito talentoso, e se a gente olhar para o que todo mundo, né, tá falando dele, assim, nesses últimos dias, hoje, por exemplo, o chefe da LCR deu uma declaração dizendo que eles estão super felizes, tá todo mundo muito bem impressionado com o estilo de pilotagem dele, com a evolução que ele mostrou no shakedown. O Diogo e o Toprak, por serem novatos, como eu falei no começo, eles têm o direito de participar desse shakedown, então estavam na pista ao longo dos 3 dias, e no comparativo de todos os pilotos, né, entre o melhor tempo deles no primeiro dia que eles andaram e o melhor tempo no último, o Diogo foi de longe o que mais melhorou. Ele melhorou mais de 2,5 segundos entre o primeiro e o último dia do shakedown. Então, e o segundo que mais melhorou não passa ali de 1,3. Então, assim, é uma melhora enorme e é aquilo que se espera de um novato, evolução. Se a gente for comparar o Toprak, por exemplo, o Toprak melhorou 1,2 nesse mesmo período, mas o Toprak ele já teve um dia a mais de teste com essa moto, porque depois de Valência eles fizeram, né, um teste privado com a Yamaha vai ter mais liberdade para testar, justamente por fazer parte do grupo de concessões. Então ele já tem um pouquinho mais ali de experiência com a moto. O Diogo terminou o shakedown na frente do turco, mas não é uma diferença muito grande ali entre eles. Então as coisas estão caminhando bem, ele está se desenvolvendo bem, está evoluindo bem e vai bem para o teste coletivo, né, pro teste de verdade, para a primeira bateria da pré-temporada. Mas é isso, passinho a passinho, as coisas têm que acontecer de forma gradual. Aí perguntaram para o Lúcio Cecchinello o que ele espera dessa temporada. Ele deixou claro que a grande meta é o novato do ano, que ele vai ter que disputar com o Toprak, mas ele também apontou que ele acredita muito que o Diogo pode conquistar vários top 10 ao longo da temporada, e que se eles conseguirem efetivamente melhorar na segunda metade do campeonato, aí ele acha que dá para chegar mais longe. Eu já falei isso em alguns momentos, eu acho que é especialmente cruel
que a corrida de casa do Diogo seja justamente a segunda da temporada, porque ele vai chegar aqui ainda muito inexperiente de MotoGP. Então, correr em casa, tendo essa pouca experiência com a categoria, a torcida tem que entender que não adianta a gente ter uma expectativa, assim, muito elevada, porque ele não tem tanta experiência, assim, com a categoria. Se fosse mais pra frente na temporada, talvez a gente pudesse sonhar mais alto, né, na segunda metade do ano, talvez a gente pudesse efetivamente sonhar com um resultado muito melhor. Agora, chegando aqui no começo do ano, a gente tem sempre que lembrar, é um começo. E aí olhar para o que ele fez em Moto3 e Moto2. Um primeiro ano para aprender, um segundo ano para conquistar resultado, para ter um desempenho melhor. A caminhada tem que ser a mesma na MotoGP. Primeiro a gente aprende, depois a gente começa a colher frutos, né, a fazer um trabalho mais bem executado. Mas no campo da LCR e no campo Honda mesmo, tem muita expectativa em torno da melhora dessa moto. A gente sabe do potencial histórico da Honda, né? A Honda foi para um buraco, ela cavou esse próprio buraco, é bem verdade também, porque durante muito tempo ela simplesmente se escorou no talento do Marc Marquez, ela se escorou naquilo que ele podia fazer e no quanto ele conseguia compensar as deficiências que ela sabia que a moto tinha, e aí chegou num ponto em que nem ele conseguia mais compensar as coisas, nem ele conseguia mais driblar os problemas, e a moto jogava ele para cima o tempo inteiro, ele e todos os outros, então todos os pilotos da Honda caíam muito, eles tinham que guiar muito, muito acima do limite para conseguir fazer algum resultado, e né, quando você tá sempre acima do limite, os acidentes são muito mais frequentes, e aí as coisas obviamente não saíam, e eles, acho que no momento em que eles perderam o Marques, que eles entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa para voltar a ser a Honda. E aí eles fizeram um esforço tremendo, e agora eles estão voltando a ser a Honda. Então acho que a grande expectativa é ver o quanto eles conseguiram evoluir essa moto, né? A liderança do Shakedown ficou nas mãos do Alex Espargaró, que é o piloto de testes da Honda, não foi assim uma diferença muito grande, a gente viu também a KTM andando perto, mas de novo, teste é muito difícil de ler qualquer coisa, a gente tem ali alguns indícios, né, acho que dá pra ver muito assim, olha, esse aí não vai explodir a moto nesse primeiro momento, né, não ficou um fiasco completo, mas não é uma leitura tão boa assim. Se fosse, ano passado da Yamaha teria sido fantástico, né, porque eles fizeram um teste muito bom na Malásia, e depois a temporada não foi como parecia que seria no primeiro teste do ano. Então, teste é uma sinalização, não é um indicativo muito preciso, nem nada disso. É um primeiro passo, né, um momento de desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, tem a expectativa por um ano melhor da Honda, e acho que a LCR está muito bem servida de pilotos, e acho que num cenário que ela não via há muito tempo, né, porque a LCR ela costuma ter pelo menos um bom piloto, né, ela já teve ali Cal Crutchlow, tem do Zarco agora, ela teve ali por um tempo o Alex Marques naquela situação que ficou bem ruim, né, porque ele tinha sido contratado para guiar pela HRC, não tinha nem estreado, já tinha anunciado que ele seria rebaixado. Agora, eles mantêm o Zarco, mas o outro lado da garagem muda completamente, porque eles tiveram durante muito tempo o Takaki Nakagami, que ficou lá por 7 temporadas, mas o Nakagami nunca tinha conseguido uma carreira de tanta expressão, ele não tinha conseguido resultados importantes nas categorias menores e tudo mais. O Chantra, menos ainda, né? O Chantra subiu com o peso do passaporte, o Chantra subiu porque tinha uma questão de, era importante pro patrocinador ter ele ali, mas ele não era um cara que estava pronto para MotoGP. E agora esse cenário muda com o Diogo. O Diogo provou que estava pronto para subir para MotoGP e o Diogo chega como campeão da Moto2. Então a LCR também vai para um patamar diferente nessa temporada, né? Também vai subir ali um nível de cobrança, porque agora ela não tem uma metade do box que funciona, ela tem que ter um conjunto inteiro que funcione, né, porque dos dois lados ela tem piloto ali capaz de conseguir resultado, capaz de trazer desempenho e de acrescentar para essa equipe. Então acho que é um cenário novo para a LCR, é um momento diferente para eles têm que saber tirar proveito. E o que a gente viu nos últimos anos é que a LCR sabe trabalhar muito bem, tanto é assim que venceu, né, com o Rins, venceu com o Zarco, então tem ali uma história de respeito, é muito, muito tempo que ela é parceira da Honda, então eles têm ali uma ligação muito próxima, muito estreita, e acho que as coisas têm tudo para funcionar direitinho. Claro que a gente estava muito na expectativa, né, por ver essa moto, ela tem muito ali das cores da HRC, né, branca, vermelha, azul, o Diogo vem com um capacete bem amarelo, então tá tudo ali muito combinandinho, tudo ornando muito bem, e acho que agora a gente fica mais ainda na expectativa pela primeira corrida do ano, mas primeiro a gente tem que passar pela fase
dos testes, entre 3 e 5, teste oficial na Malásia, e aí lá no fim de semana tem a apresentação oficial da temporada, né, o lançamento da temporada que vai acontecer em Kuala Lumpur, também na Malásia, e aí vai ter show, inclusive do The Script, para quem não conhece, vale dar uma checadinha, porque dessa vez é uma banda até que conhecida, então vai ser acho que um evento mais glorioso. Tô curiosa para ver o que eles vão aprontar dessa vez, né, porque no ano passado tinha sido um evento legal, vamos ver como é que vai ser desse ano também. E aí só fica faltando o lançamento da Honda na segunda-feira, pra gente efetivamente começar a ver as coisas fluindo melhor, né? Todo mundo na pista, todo mundo com piloto titular, e aí o campeonato efetivamente começar a rolar de verdade, até a temporada começar nos últimos dias de fevereiro, no primeiro dia de março, quando tem a corrida de verdade no domingo. Mas me conta aí, vocês gostaram da moto do Diogo? E o que vocês estão achando? Vocês acham que o novato do ano vem fácil? Porque fácil, eu tenho certeza que não vai ser. Porque afinal vai ter que brigar com o Toprak, e o Toprak não é nenhum... Ele é um cara experiente pra caramba, né? Então assim, não vai ser fácil conquistar isso daí, mas eu ainda acho que vai ficar nas mãos do Diogo. Me conta o que vocês acham e a gente se vê amanhã. Até mais.